Bom dia, bom dia, bom dia. Voltamos com toda a força e eu tô aonde aqui? Ao lado do Raminho, o jovem, a lenda. E o Raminho tá fazendo a manutenção numa Fiorino. Eu vou mostrar para você detalhes que eu sei que você vai gostar. E tenho certeza que muitos colegas ao longo aí do nosso Brasilzão de meu Deus vão repetir esse sistema de instalação. Raminho, fala um oi pra galera do E aí, jovem, de boa, jovem? Raminho tem 60 anos de ar-condicionado, mais ou menos, e 43 de idade, né? Exatamente, jovem. Deixa teu like no canal, faz um comentário pra gente que é super importante, mas super importante seu comentário. Vem com a gente e bora falar de refrigeração. Galera, vamos lá, vamos entender. Peço que vocês me perdoem aí pela imagem, talvez é algum reflexozinho, tá? Mas isso aqui é um equipamento que é um refrigerador. Esse modelo de Fiorino, né? Você tá vendo que isso aqui é uma Fiorino, evidentemente. A galera utiliza muito para transporte de laticínio. O que é, qual que é a diferença? Olha aqui, ó. Olha que bacana. Não se preocupa com o barulho, tá? Mas olha que legal. Você tem um evaporador aqui. Algumas particularidades. Esse sistema funciona com R134A como fluido refrigerante. Você tem um evaporador de cobre com aletas de alumínio. Nos nossos treinamentos, nós explicamos bastante detalhes sobre distanciamento das aletas. E isso é muito importante de acordo com a aplicação da máquina. Deixa eu tentar te ventilar algo bem interessante. Quanto mais distante as aletas forem, a aplicação do sistema de evaporação é para um determinado fim. Aqui, por exemplo, essa máquina ela é construída para trabalhar com temperatura positiva e não negativa. Negativa é abaixo de zero, evidentemente. Temperatura positiva vai trabalhar uma temperatura muito baixa, que é considerada temperatura de conservação, porém acima de zero. Tem máquinas como essa, por exemplo, que são projetadas para temperatura negativa, ou seja, o ambiente que ela vai estar instalada vai baixar abaixo de 0 graus. E aí entra a distância das aletas. Isso não é nem macete, é uma questão de construção de máquina. Agora, esse carro tem uma particularidade interessante. Você tem um equipamento aqui, inclusive com um visor de líquido, que isso para nós é importantíssimo. E você tem dois sistemas nesse carro. Você tem um sistema que é o ar-condicionado original e você tem um segundo compressor que vai tocar exatamente essa máquina aqui. O que o Raminho está fazendo nesse equipamento? É uma mera revisão. E vocês vão observar que ele está ligando e desligando, ligando e desligando. Isso é por causa da temperatura que está aqui hoje. Hoje não está uma temperatura alta para que a máquina se mantenha ligada, está uma temperatura baixa. Então a máquina fica ligando e desligando com a temperatura que foi regulada aqui no controlador. Então você tem aqui um controlador secundário, que está aqui, ó. Observa que está regulado aqui para 16 graus na realidade, tá? Que é a regulagem dela aqui. Eu vou mexer aqui depois para vocês entenderem. Então ela fica ligando e desligando porque internamente no baú já está na temperatura que o controlador está regulando. Ela vai se manter controlada, ligando e desligando. Agora vamos lá. Você tem um sistema de ar-condicionado original do carro, né? Motor Fire, evidentemente, com um compressor mini CVC da Marlin. Esse compressor entra em funcionamento quando o condutor pede o acionamento do ar-condicionado da cabine, que é separado. Não, filho, agora não. Que é separado. O ar-condicionado da cabine é um sistema e a máquina de refrigeração, refrigerador lá atrás, é outro sistema. Nós temos aqui, ó, vou mostrar para vocês lá embaixo, ó, a instalação de um segundo compressor. Então, no mesmo motor, você tem dois compressores trabalhando. Você tem um 5H14 ali embaixo, não, menti para vocês, é um 7H15 ali embaixo, e aqui você tem um mini CVC. São dois aparelhos, um aparelho de ar-condicionado que comanda a cabine, independente da máquina de refrigeração ou do baúzinho que a galera gosta de chamar. Você tem um segundo compressor. Só que tem algo bem interessante aqui, mas bem interessante. Você deve estar se perguntando se utiliza o mesmo condensador, né? E não. O condensador dessa máquina está aqui, ó. Aqui é a parte de condensação dela. Observa que lá em cima nós temos um eletroventilador e a entrada de ar está aqui na frente. Tanto em deslocamento, esse carro andando, quanto ele parado, o ar entra pela frente, passa pelo condensador e o eletro aspira ele, ou seja, puxa ele para cima. É nesse momento de passagem do fluxo de ar
que nós temos a condensação do fluido refrigerante e aí você tem a máquina conjugada, trabalhando condensação com evaporação aqui dentro. Por isso um segundo compressor. E não é utilizado o mesmo condensador não. Outro detalhe bem legal, observa que as mangueiras do segundo compressor, elas sobem por aqui. E para facilitar, entre aspas, aqui, a galera instalou um sistema de conexão do R12. Lá atrás, esse sistema era utilizado nas máquinas que trabalhavam com fluido refrigerante R12, que nada mais é do que uma conexão direta de rosca com um pino de acionamento na própria mangueira, empurrando o núcleo Schneider, para você ter acesso às leituras de pressão manométrica e também temperatura de fluido refrigerante. Então, compressor instalado lá embaixo, as mangueiras saem por aqui e são distribuídas ao longo ali da parte traseira, indo para o condensador, voltando lá para o evaporador e, consequentemente, sendo succionada de volta para o compressor. Entenda bem, são dois sistemas em um carro só. Muita gente instala utilizando o próprio condensador que vem original do carro. É uma estratégia que talvez, na grande maioria das vezes, vai sobrecarregar a máquina. Então aqui, apesar dessa máquina estar utilizando o R134A como fluido, poderia utilizar outro fluido no frigorífico e o R134A no compressor ou no sistema de refrigeração, climatização, que é o ar-condicionado. Então assim, vamos resumir para ficar mais claro. Poderia-se usar o R134 aqui e outro fluido aqui, de acordo com a temperatura que a gente quer dentro do salão ali, do baú do carro. Então você tem essas opções. Claro que isso tem que ser feito com muita coerência. Não pode ser simplesmente eu acho que é assim e assim vai ser. Muita calma nessas horas, jovem, porque você tem que avaliar a aplicação. Que tipo de carga que vai ser transportada por esse baú. E aí você tem a opção do fluido refrigerante, qual é o que você vai usar. O que você quer utilizar. Esse carro está sendo feita a revisão. O Raminho está fazendo um trabalho aqui de observar. Oi, Flávio. Ah, tá. O Flávio está comentando aqui que está entendendo a pressão de trabalho para o acionamento da ventoinha traseira. E esse eletro traseiro é o eletro do condensador. Tem a mesma função que o eletro do condensador dianteiro. Deslocar o fluxo de ar para controlar a temperatura do fluido e permitir que a condensação funcione no tempo certo e da maneira certa, que é o que é mais importante. Então, detalhes. É muito comum você ter equipamentos como esse, que tem a parte de evaporação dentro do baú, utilizando o sistema do próprio ar-condicionado original que vem de fábrica. É uma estratégia que em alguns casos pode atender, em outros casos pode não atender de acordo com a carga térmica. Carga térmica é o tanto de calor que tem que ser extraído aqui nesse baú. Então entenda um detalhe, tá? Se é temperatura positiva, a carga térmica é menor. Se é temperatura negativa, a carga térmica é maior. E um detalhe muito importante, a isolação do baú. Esse baú tá perfeita, a isolação dele, fantástica. A isolação ajuda para você manter uma temperatura interna controlada. Lembra que eu te falei das mangueiras? Olha elas lá, ó. Mangueira de líquido, mangueira de sucção, retorno para o compressor. Tudo bem embutidinho, tudo bem instaladinho. E você tem duas máquinas trabalhando no mesmo carro. A refrigeração é fantástica, né? Se você domina ela, você faz uma brincadeira muito bacana. E brincadeira no contexto técnico, tá? Falando de brincadeira, brincar não. É brincar tecnicamente. Então você consegue extrair de um ambiente controlado a carga térmica ou a temperatura que você quiser. Lembrando que carga térmica é uma coisa, tá? Temperatura é outra. Então você consegue atingir a temperatura que você quiser de acordo com a máquina que você instalou. A aplicação dela. E o uso do fluido refrigerante ideal faz toda a diferença. Então voltamos de novo aqui no canal do YouTube trazendo vídeos diariamente, não é diariamente, tá? Segunda-feira sempre tem vídeo técnico aqui para você apreciar e trabalhar junto com a gente no mundo da refrigeração. Um detalhe muito importante, eu quero que você fique atento no canal, compartilhe o link desse vídeo, porque vai ser iniciado o nosso podcast oficial do Clube dos Refrigeristas. Eu quero te convidar para assistir. Deixa teu like aí se você não deixou no começo. Ativa todos os sininhos de notificação. Faça um comentário pra gente aqui que é extremamente importante. Não deixa de comentar nem que for um emojizinho, tá? E acompanha a gente em todas as redes sociais.
O nosso podcast está chegando. Fica atento que eu vou te avisar aqui. Um abraço, fica com Deus, fica em paz. Um forte abraço para você e até mais. E voltamos.